Olá, meus queridos amigos do Portal Espiritual. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema muito profundo e essencial para a nossa compreensão da vida. O que acontece com a matéria e o princípio vital após a morte? Vamos explorar a pergunta 70 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e refletir sobre essa questão que intriga a humanidade há milênios. Se você já se perguntou o que realmente acontece com o corpo e a energia vital que nos dá vida, este vídeo é para você. Vamos entender juntos como o ciclo da vida e da morte se desenrola sob a ótica espírita e como a morte, na verdade, é apenas uma transformação, um passo natural na jornada eterna de evolução. Já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nossos conteúdos e deixe o seu like se este tema ressoa com você. Vamos juntos desbravar este tema tão instigante. O que é a matéria e o princípio vital? Vamos começar entendendo o que são exatamente a matéria e o princípio vital, sob a ótica do Espiritismo. A matéria, como aprendemos na ciência, é a substância que forma tudo no mundo físico, incluindo o nosso corpo. É algo tangível e visível. O princípio vital, por outro lado, é a energia que anima essa matéria, que dá vida aos corpos orgânicos. Sem o princípio vital, o corpo físico é apenas um conjunto de átomos inertes, sem vida, sem função. Para ilustrar, pense no corpo humano como uma lâmpada. A matéria seria a própria lâmpada, o vidro, o fio, todos os componentes físicos. O princípio vital, então, seria como a eletricidade que faz essa lâmpada brilhar. Sem eletricidade, a lâmpada é só um objeto. Da mesma forma, sem o princípio vital, o corpo humano não é mais do que uma estrutura física. Kardec explica que após a morte, a matéria e o princípio vital seguem caminhos distintos. A matéria entra em um processo de transformação e o princípio vital retorna ao grande reservatório universal, que é a fonte de toda a vida no universo. Ou seja, o que chamamos de morte nada mais é do que uma reorganização desses elementos. O destino da matéria. Após a morte. Quando falamos de morte, muitas vezes pensamos apenas no corpo físico. Mas o que realmente acontece com a matéria do corpo após o falecimento? No momento em que um ser orgânico morre, o corpo entra em um processo de decomposição, retornando à natureza. Isso é algo que vemos todos os dias ao nosso redor na natureza. Pense nas folhas das árvores que caem no outono. Elas se desintegram no solo e acabam alimentando a terra, servindo de nutrientes para novas plantas. Isso nos mostra que a matéria nunca realmente morre. Ela simplesmente se transforma e segue participando do ciclo natural da vida. No caso do corpo humano, não é diferente. Quando uma pessoa falece, os elementos que compõem seu corpo físico retornam à Terra, alimentando a natureza e, de certa forma, continuando o ciclo da vida. Cada partícula do corpo que um dia foi parte de um ser vivo se integra novamente ao mundo ao nosso redor. Essa compreensão nos faz refletir sobre a nossa conexão profunda com a natureza e com o universo. Somos todos parte de um ciclo maior, onde a matéria nunca é destruída. Ela apenas se transforma. O que acontece com o princípio vital? Agora vamos explorar o que acontece com o princípio vital. Kardec nos ensina que o princípio vital, que anima todos os seres vivos, não desaparece com a morte. Ao contrário, ele se reintegra à fonte universal da vida, o que significa que, de certa forma, essa energia vital continua a existir, mas não mais de maneira individualizada. Para melhor entender, podemos comparar o princípio vital a uma gota de água, que ao cair no oceano, se mistura e se torna parte daquele todo maior. A gota não desaparece, mas perde sua individualidade ao se unir ao oceano. Assim, o princípio vital retorna à fonte universal de onde veio, pronto para um novo ciclo de vida.
Esse conceito está profundamente ligado à ideia de reencarnação, pois o princípio vital pode ser utilizado novamente para animar outro ser em uma nova existência. Isso nos leva a entender que a morte não é o fim, mas um recomeço em um ciclo de renovação constante. A comparação com o aparelho elétrico. Kardec utiliza uma comparação muito clara para nos ajudar a entender melhor a relação entre a matéria, o princípio vital e o corpo. Imagine o corpo como um aparelho elétrico e o princípio vital como a eletricidade que o faz funcionar. Vamos imaginar que o corpo humano é como um computador. Para funcionar, ele precisa de energia elétrica, certo? Assim como o princípio vital anima o corpo, a energia elétrica faz com que o computador funcione. Se você desconectar o computador da tomada, ele para de funcionar, mas o aparelho físico ainda está lá. Da mesma maneira, quando o princípio vital se retira do corpo, a vida cessa, mas a matéria ainda permanece por algum tempo, até se decompor. É uma analogia simples, mas poderosa, que nos ajuda a visualizar o papel do princípio vital em nossas vidas. A importância do fluido vital no nosso dia a dia. Kardec menciona que a quantidade de fluido vital varia de indivíduo para indivíduo. Alguns têm uma quantidade maior, o que lhes dá mais vitalidade, enquanto outros podem ter menos, o que se reflete em uma saúde mais frágil ou uma vida menos ativa. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter uma energia quase inesgotável, enquanto outras se cansam com mais facilidade? Isso é uma expressão direta de quanto fluido vital cada um de nós possui. Esse fluido vital pode ser influenciado por muitos fatores, como nossa saúde, alimentação, estilo de vida e até nosso estado emocional. E claro, a espiritualidade nos ensina que podemos restabelecer e equilibrar nosso fluido vital por meio de práticas espirituais, como o passe espírita, meditação e preces. O passe, por exemplo, é uma forma de transmissão de fluido vital de uma pessoa com mais energia para outra que esteja em necessidade. Isso é muito utilizado em centros espíritas como uma forma de cura espiritual. Se você está gostando desse vídeo e se sente inspirado por essas reflexões, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos conteúdos. Sua participação é muito importante para nós. Reflexão sobre o ciclo de vida e morte. Aqui voltamos para uma visão mais ampla, refletindo sobre o ciclo natural da vida e da morte. Ao entendermos que tanto a matéria quanto o princípio vital continuam existindo de formas diferentes após a morte, podemos começar a ver a morte não como um fim, mas como uma transformação necessária e natural. A morte não é uma interrupção brusca da vida, mas sim um passo essencial no ciclo maior de renovação que rege o universo. Essa visão espírita nos ajuda a enfrentar a morte com mais serenidade, sabendo que tudo segue o fluxo natural da existência. O corpo retorna à terra e o princípio vital retorna à fonte da vida. Tudo continua. Vamos concluir nosso vídeo de hoje. A morte como transformação e renascimento. Para concluir, a pergunta 70 de O Livro dos Espíritos nos ensina que a morte não é o fim, mas uma mudança de estado. A matéria e o princípio vital seguem seu caminho, transformando-se e alimentando novos ciclos de vida. Espero que este vídeo tenha trazido reflexões profundas sobre a vida, a morte e o ciclo natural de tudo que nos rodeia. Compartilhe nos comentários suas experiências e suas opiniões sobre o tema. E lembre-se, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas reflexões. Até o próximo vídeo, e que a luz do conhecimento continue guiando todos nós nessa jornada de evolução. Assim seja.